Aí, você, João. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, Fernando. E você, tá me ouvindo bem? Tá ótima, a conexão tá ótima. Vamos lá. Beleza, então. Bem no horário, hein? Tamo... Melhor que os ingleses? Faltando 4 minutinhos ainda. Tudo bem? Tudo tranquilo, e você? Você tá saindo para trabalhar, João? Ou não, hoje eu tive que ir no escritório porque tinha umas coisas para pagar lá e a minha sanfona fica na minha mesa. E eu falei, é melhor eu dar um pulo lá e pegar a minha sanfona, ver se tem alguma coisa. E de fato tinha ISS e tinha mais alguma coisa para pagar lá. E além disso, tem um cliente que, na verdade, ele não é cliente, ele é indicado por um cliente nosso e ele queria bater um papo. E eu perguntei para ele se podia ser um papo virtual. Uau. E ele falou, não, João, porque eu preferia ir lá conversar com você, te conhecer, que ele não me conhecia, né? Uhum. E ele falou, eu não tenho me encontrado com ninguém, eu não tenho, tô em confinamento também. Eu falei, então bora, vamos lá. 2 metros de distância, pelo menos. Aí eu fui, e aí é engraçado, né? Porque você não sabe como que as pessoas reagem, né? Uhum. E você fica sem saber se você dá a mão para cumprimentar a pessoa Não, ou não não, dá né? mais a mão. Aí eu fiquei na minha, né? Aí ele pegou e estendeu a mão para mim. Aí eu falei, como é que eu não vou cumprimentar? Aí Como que foi eu não vou cumprimentar, né? novas Aí regras eu, em tempo de aí, coronavírus. exato. Aí eu dei a mão para ele, né? E já ofereci o álcool gel também. Bom, vamos lá. João, eu queria primeiro agradecer seu tempo aí, sua disponibilidade para ter um papo com a gente, né? Para as pessoas que nós teremos hoje vários alunos lá do INSTED, do curso de administração e ciências contábeis, que vão estar acompanhando a gente também. Tá, Então a gente está explicando um pouco de como é esse segmento, essa indústria, que é o mercado financeiro, né? tá. Muitas vezes a gente, tem uma visão meio distante para para quem não está operando, né? Como é que faz para operar? Enfim, fica vendo muitas vezes notícia no jornal, mas não entende muito como é que é isso no dia a dia, né? Então, a primeira coisa, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu histórico aí, quanto tempo você já está nesse segmento de mercado financeiro, como é que você está atuando nisso, como é que você entrou, há quanto tempo você está nesse ramo e como é que você tem visto essas... Eu estava ouvindo hoje uns amigos falando, né? O Brasil não está em crise, o Brasil vive em crise, né? A gente não sai de crise. Então, a gente tem talvez esteja mais calejado do que outros países, mas sempre são solavancos grandes que a gente tem vivenciado, né? É Então, verdade. faça um pouquinho de você aí para a gente começar e onde como é que você está vendo este momento atual, né? Principalmente desse mercado que você atua. Maravilha, maravilha. Vamos lá. Já estamos falando, Já estamos falando. já estamos ao vivo. Então, beleza. Então, Fernando, eu queria agradecer você o convite, tá? Para estar junto com vocês aí com o STED, batendo esse papo sobre mercado financeiro, mercado de capitais, né? É sempre muito bom poder ajudar de alguma forma e também poder que as pessoas conheçam mais do nosso trabalho, né? Isso é muito importante. Eu sou economista, me formei no final de 86 na Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Fiz mestrado em administração com concentração em finanças na COPEAD, que é um instituto da UFRJ, também no Rio de Janeiro. Esse foi o meu primeiro mestrado. E depois fiz um outro mestrado na Faculdade BMEC, também no Rio de Janeiro, sempre com concentração em finanças. Eu comecei, eu tive algumas passagens pelo mercado financeiro. A primeira delas,
Poxa, faz tanto tempo, vamos lembrar o ano aqui. A primeira delas em 91, é um bom tempo. Eu era controller de mesa de futuro num banco de investimentos no Rio de Janeiro, chamado Banco Performance, que era de um dos sócios do Banco Garantia. Aí fiquei um tempo afastado do mercado financeiro e voltei em 99. E durante alguns anos eu dirigi uma instituição financeira, eu era diretor, e em 2009 a gente abriu o escritório de assessoria de investimentos, primeiro ligado à XP Investimentos por 10 anos, e a partir de março do ano passado com o Banco BTG Pactual. Vou vender meu peixe aqui rapidinho. Para quem não conhece o BTG Pactual, o BTG é o maior banco de investimento da América Latina, tá? É um dos 4 maiores bancos privados nacionais. É um banco com mais de 35 anos de história e tem uma equipe muito reconhecida na área de wealth management e uma equipe de pesquisa em mercado de ações super premiada. Inclusive recebeu o prêmio no último ano como a melhor área de research em equities do Brasil. Então, Fernando, dito isso, eu vou começar falando um pouco do mercado financeiro, né, do mercado de capitais, né? Dentro desse agora ou geral, assim? No geral, de uma forma geral, para depois a gente ir para o momento específico que a gente vive, né? Então, muita gente confunde o mercado de capitais e a bolsa, e eu vejo muita gente falando e afirmando, não, bolsa é uma aposta, bolsa é cassino, e eu tento explicar que não é assim, né? É que nem eu te dar uma faca de cozinha e você usar essa faca de cozinha para matar alguém. A função da faca não é matar ninguém, mas se você quiser usá-la como uma arma, você vai usar. A bolsa não é um cassino, muito pelo contrário, né? Não existe nenhum país desenvolvido no mundo que não tenha uma bolsa forte. Né? A bolsa é um instrumento fantástico para você capitalizar as empresas, né? Então, imagine o seguinte, uma empresa ela tem um projeto, e esse projeto ela pode financiar, ela não tem recursos para financiar todo esse projeto, então ela pode financiar esse projeto com recursos de instituições financeiras, por exemplo, e aí ela vai ficar devendo esse dinheiro, né? Vai ter que pagar juros, ou ela pode financiar esse projeto com a ajuda de pessoas que têm interesse naquele projeto, que estão interessadas em ganhar dinheiro de alguma forma. Seria então, como se ele estivesse chamando sócios para entrar no negócio dele. Exatamente, né? Então, só que de uma forma massiva. Eu posso te convidar, Fernando, vamos abrir uma pizzaria aqui que eu achei, sei lá, tem uma marca conhecida aí que eu quero trazer para o Brasil, vamos abrir uma pizzaria, eu não tenho dinheiro para começar o negócio, você entra comigo? Né? Eu não vou ficar devendo no banco, vou ficar devendo para você. Você vai participar. Você vai participar do risco e se a gente tiver sucesso, você vai ter lucro com isso, vai ganhar dinheiro com isso. Exatamente isso, para isso que serve a bolsa. As empresas vão à bolsa para se financiar, né? E correr o risco junto com os investidores. Se a empresa tiver sucesso, o investidor vai ser muito bem remunerado e também vai ter muito sucesso no investimento que ele está fazendo. Claro que qualquer negócio que você vai empreender envolve riscos, né? Tanto que a gente sabe que a maioria dos novos negócios que são iniciados não sobrevivem, né? É o risco de empreender, é o risco do empreendedor, né? Então a bolsa serve para isso, a bolsa serve para financiar projetos de investimento, seja para construir
uma universidade, seja para construir um edifício comercial ou residencial, seja para construir uma indústria, seja para montar um banco, uma mineradora, uma empresa agropecuária, enfim, qualquer ramo de atividade. É para isso que a Bolsa serve. Não é um cassino, a Bolsa não é um cassino. Embora você possa apostar na Bolsa também. Então, dito isso... Quando a gente fala em mercado financeiro, a gente pensa sempre Bolsa, mas, na verdade, o mercado financeiro ele tem um leque, uma pleiade de formas de você remunerar, aportar o seu dinheiro lá, colocar o dinheiro e ser remunerado por isso, né? Você tem a Bolsa, que você fica sócio de uma empresa, você tem que isso a gente separa em renda variável e renda fixa, né? Certo. Existe também a emissão de dívida, né? As empresas, elas podem emitir dívida através de vários instrumentos. As debêntures são as mais conhecidas, né? Emitir dívida e você pode, então, entrar como o emprestador, não como o acionista, né? Aí você está emprestando para a empresa e ela te promete devolver aquele recurso corrigido a uma determinada taxa, né? Aí você está correndo, aí tem o risco de crédito, né? Você não corre o risco do negócio em si, você tem o risco de crédito, uma possível insolvência da empresa e eventualmente você pode não receber esse recurso de volta, né? Isso também é mercado de capitais, né? Transação. Então, mercado de capitais, então, a gente estaria falando de tudo que envolve uma forma, seria um espaço para você, com qualquer montante de capital que você tenha, aportar e remunerar o seu capital. Isso. Dentro de regras claras, onde você pode estar se tornando sócio da empresa, emprestando para a empresa uma taxa de juros que você acha interessante, que a empresa também está disposta a pagar. Você também tem a renda fixa. Também, quando a gente fala assim, mercado financeiro é perigoso, né? Você tem instrumentos extremamente seguros dentro do mercado financeiro também, como CDBs, como a renda fixa, né? Que você tem um nível de risco extremamente baixo, letras, né? Como que a gente pode estar pensando também um pouco nisso, nesse mercado de menos risco, vamos dizer assim? Sim. Então, só concluindo aqui o que você falou, o que seria o mercado de capitais, né? É uma forma de você conectar os agentes econômicos superavitários com os agentes econômicos deficitários. É uma forma de você transferir dinheiro de um para outro, né? Então, digamos que você tem recurso, você quer investir esse teu recurso, você não tem um projeto, ou você vai investir em renda fixa, e aí pode ser num CDB, que é um certificado de depósito bancário, uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, uma LCA, letra de crédito do agronegócio, um CRI, certificado de recebível imobiliário, um CRA, certificado de recebível do agronegócio, LCs, que é letra de câmbio, enfim, tem debêntures, tem vários instrumentos, né? Que são esses aí que a gente está falando, são instrumentos de renda fixa. No momento que você compra esse ativo, você já contrata o que você vai receber, né? Pelo dinheiro que você está emprestando para aquele emissor. Então, pode ser. Aí eu vou fazer um pequeno parte aí só para a gente entender, né? Basicamente, tem 3 tipos de renda fixa. Tipos de remuneração, né? Os produtos pós-fixados, que vão acompanhar um percentual ou do CDI ou da Selic, né? O CDI é o depósito interbancário, né? A referência do CDI é o recurso que é emprestado entre as instituições financeiras, que os bancos emprestam entre si, né? Então, é certificado de depósito interbancário. E a Selic, que é o recurso que é emprestado para o governo. Então, essa renda fixa pós-fixada acompanha ou a taxa CDI ou a taxa Selic, certo? Na verdade, taxa DI, né? O pessoal fala CDI, mas é a taxa DI ou a taxa Selic. A taxa Selic hoje, 3,75, né? A meta. CDI por volta de 3,60. Isso é o que a gente tem hoje no Brasil.
né? Então, você estaria sendo remunerado por isso, um percentual disso. Pode ser 100% disso, pode ser 110% disso, pode ser 90% disso, aí depende do emissor. Aí você tem outro tipo de renda fixa que te paga inflação mais juros pré-fixado. Então, por exemplo, uma nota do Tesouro Nacional hoje, né, vai te pagar, com vencimento em 2035, ela vai te pagar IPCA, inflação, medida pelo IPCA, mais um juro pré-fixado de aproximadamente 4,60, 4,70 ao ano. Né? É uma boa taxa se comparado ao CDI, ou à taxa Selic. Né? Você tem inflação mais 4,60, ou seja, tem uma taxa de juros real de 4,60 ao ano. Então, essa é uma outra modalidade, a segunda modalidade. E a terceira modalidade é os juros totalmente pré-fixado. Né? Então, no momento que você compra o ativo, você contrata lá uma taxa, digamos, 6% ao ano. Você vai receber aquele 6% ao ano. Está pré-fixado. A não ser que haja uma eventualidade, uma insolvência do emissor. Aí você deixa de receber, mas é um problema de crédito. Então, na renda fixa, você sabe o que você está contratando e sabe o que você vai receber no futuro. Certo? Quando você investe em ações, você não sabe, você não tem certeza. Você está correndo o risco do negócio. Se o negócio for bem, você provavelmente vai ganhar dinheiro. Se o negócio não for bem, por qualquer motivo, você pode ter que vender as suas ações mais barato do que você comprou. Tá certo? Então, basicamente, o mercado de capitais é isso. É uma forma de você unir os agentes econômicos, os que estão com excesso de recurso e os que têm deficiência de recurso ou precisam de recurso para empreender, né? Para financiar seus projetos. Basicamente, o mercado de capitais é isso. O que eu ia te perguntar mais, João? A gente está vivendo aí agora, nesse momento de incertezas, né? A gente vê todo dia no noticiário primeiro a gente viveu o ano passado foi um ano muito de muitas perspectivas, né? A gente teve um mercado de capitais bastante pujante, onde a gente tinha todo dia falando que a bolsa bateu recorde, o mercado mercado financeiro cada dia mais melhor. Quem colocou dinheiro no mercado financeiro, comprando ações, comprando fundos, não parava de ganhar dinheiro, e isso acabou atraindo muita gente que não tinha ou tanta familiaridade com isso, né? Por quê? Como você falou, a taxa de juros vinha caindo, né? Chegando antes estava em 5,5, não é isso? Ela veio, acho que a última queda que a gente teve foi de meio ponto percentual, veio de 4,25 para 3,75. Mas, assim, ela vem caindo continuamente desde final de 2015. Né? Então, chegou a 14,25%, 14,5% e veio caindo. Então, com esse cenário de queda de juros, né, e o mercado de capitais, principalmente bolsa, fundos imobiliários também, que é um outro segmento, cada vez dando mais e mais rentabilidade, né? Muita gente que não era tão familiarizada pegou e acabou aportando dinheiro, comprando as ações, como você falou, ficando sócio da empresa, ou não entendendo muito bem como é que era esse mecanismo, mas comprava por 10 e falava que estava ganhando, aparecia o percentual disso no extrato dele, e teve gente que ganhou bastante dinheiro ano passado, né? Ficou muito feliz. E aí a gente vem com um momento a partir do final do ano passado, começo desse ano, com essa pandemia, o mercado de capitais acabou tendo uma queda vertiginosa, né? Onde a gente teve aí uma queda de 40%, 38%, né? Em questão de semanas. Foi uma das quedas mais abruptas que já houve. Como é que essa pessoa que não tinha tanta familiaridade com o mercado, principalmente ações que sofreu bastante, e foi pega dentro de um momento de grande pujança, estava lá em cima a onda, de repente essa onda quebra do dia para a noite. Como é que essa pessoa hoje consegue... o que você consegue dar de conselhos para essas pessoas que foram pegas, vamos dizer assim,
dentro do talvez o momento mais difícil do mercado nos últimos 50 anos, né? Muitos anos, é verdade. Então, Fernando, isso que você citou aí aconteceu muito, né? O mercado vinha bem a partir de 2016. 2016 já foi um ano bom para a Bolsa, então a gente teve 16, 17, 18, 19, 3 anos bons, sendo 19 um ano muito bom, Bolsa subindo 30%, e o juro caindo, e as pessoas querem ter uma remuneração melhor, uma rentabilidade melhor, né? E elas vão procurar alternativas melhores. Sempre que a gente conversa com um cliente, a gente explica dos riscos, da volatilidade, você mostra, você tem que olhar para um passado mais distante, não para o passado recente. Eu costumo mostrar para as pessoas o que aconteceu no passado, tanto o mais recente quanto o mais distante, né? E mostrar que e aquilo pode voltar a acontecer, né? Ninguém está livre de uma correção, né? Principalmente depois de alguns anos seguidos que o mercado sobe com força. Quando né? você fala correção, é perda mesmo, né? Correção é perda. Não, perda. Eu sou um desses que entrou aí. Não, é perda só se você vender. Senão é só uma correção. É um jeito não, é verdade. Não, é sério, é verdade. Eu vou concluir, depois eu vou dar um exemplo que pode ilustrar melhor, né? Então, por exemplo, entrou muita gente, como você falou, entrou muita gente ao longo de 2019, ao longo de 2018, e foi aumentando, né? Os investimentos em bolsa pela pessoa física no Brasil foram aumentando. Mas aí, quando a pessoa me procura e quando a gente conversa, eu mostro os históricos de rentabilidade, como que a coisa variou. Então, só para citar um exemplo bem recente, né? Em maio de 2018, a gente teve a greve dos caminhoneiros. E também foi ano de eleição. Então, foi um ano assim, um tanto turbulento e com incertezas, né? Não se sabia quem que ia ganhar, tal. E o mercado tinha um certo receio, então foi um ano meio agitado, né? Mas, por exemplo, só em maio de 2018, durante a greve dos caminhoneiros, a Bolsa caiu num mês, teve caindo mais, mas no mês fechado ela caiu 11%. O índice Bovespa caiu 11%. Então, e você olha um fundo de ações, olha o índice Bovespa e você fala, ou olha o preço de uma ação num determinado período e você vê, olha, isso aqui acontece. Né? Isso, nesse caso aqui aconteceu por conta da greve dos caminhoneiros, mas um evento exclusivamente brasileiro, né? Que aconteceu aqui no Brasil e prejudicou a nossa bolsa. Então isso aqui acontece, você pode ter um mês que você vai perder 10%, pode acontecer. Aí vamos olhar um pouquinho para trás, aí fui para um ano antes, aí a gente pega o dia que vazou a gravação do Temer com Joesley. Cara, naquele dia, em um único dia, por exemplo, ações do Banco do Brasil chegaram a estar caindo mais de 30% no dia, em um único dia. Né? E aí eu procuro mostrar para as pessoas. E olha, isso acontece. Né? Isso foi um evento diferente. Quem podia imaginar que aí acontecer uma coisa dessa? Né? Enfim. Isso pode acontecer. Aí você vai olhando para o passado e vai vendo outros períodos, outros fatos que aconteceram. Essa queda que você citou agora, do mês de março, que a Bolsa caiu 30%, ela foi quase tão aguda quanto a queda que aconteceu em agosto de 98. Em agosto de 98, a Bolsa, o índice Bovespa caiu 40% no mês, mais de 40% num único mês. No mês de março caiu quase 30%, 29%, quase 30%. Em agosto, o que aconteceu em agosto de 98? Em agosto de 98 foi quando a Rússia falou que estava inadimplente, foi a crise da Rússia.
E naquele momento, aquela notícia contaminou todo o mercado, principalmente os mercados emergentes. Então, a Bolsa no Brasil, naquele mês, caiu 40%, num único mês. Foi uma queda mais forte do que essa que aconteceu em março agora, passado, né? E além disso, justamente por conta desse evento, desse enxugamento de liquidez que houve no mercado, aconteceu agora também, a mesma coisa, só que por outro motivo, o maior fundo hedge do mundo, que fundo hedge é uma expressão que os americanos usam para um fundo multimercado, né? Na época, chamava LTCM, o fundo, esse maior fundo hedge do mundo, Long Term Capital Management, esse fundo, que era o maior fundo do mundo na ocasião, tinha cerca de $1 trilhão em posições, né, o equivalente em posições de derivativos. Esse fundo quebrou por falta de liquidez no mercado. Ele não conseguiu sustentar as suas posições em função de chamadas de margem, né, porque ele usava muitos derivativos. Inclusive, recomendo, quem tiver interesse, tem um livro que conta a história desse hedge fund lá, do LTCM, que se chama Quando os Gênios Falham. E Travou. Aqui. O nome do livro faz referência a dois prêmios Nobel de Economia que faziam parte do staff do LTCM, que é o Robert Merton e o Myron Scholes. Esses dois caras, juntamente com outro chamado Fisher Black, esses caras que inventaram o modelo de precificação de opções, que ficou conhecido como modelo de Black-Scholes. E esses caras faziam parte do staff do LTCM. E além deles, o LTCM era composto pela elite do mercado de Wall Street da época. E esses caras quebraram. Isso é um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos, às vezes para os meus clientes. Cara, a gente tem que ter humildade. Se uma empresa que tem 2 prêmios Nobel de Economia, os caras inventaram esse modelo de precificação em 1973. Esse modelo, que foi inventado em 1973, é utilizado pelo mercado até hoje. Você vê a elegância do modelo, a sofisticação do modelo. E esses caras quebraram. Então, a gente tem que entender, a gente tem que ter humildade para saber que a gente não controla o futuro, né? E podem acontecer tantas coisas diferentes, como eu citei aqui nesse curto intervalo de tempo, Fernando. A gente falou de uma crise de saúde, né, mundial, nós falamos de uma greve de caminhoneiros, nós falamos de uma gravação do presidente da República, do ex-presidente da República com o presidente de um grande grupo frigorífico, e nós falamos lá mais para trás um pouco, nós falamos de uma crise de dívida de um país importante, de um país emergente importante, que é a Rússia. E aí, nesse meio do caminho, a gente tem muitas outras coisas. Você tem um ataque terrorista em 2001, né? Você tem logo na sequência teve foi um evento que ficou muito conhecido nos Estados Unidos, que foi uma grande empresa, na verdade a maior empresa de auditoria e consultoria do mundo na ocasião. Eu até trabalhei, logo que eu saí da faculdade, eu trabalhei na Arthur Andersen. A Arthur Andersen estava fraudando, junto com as empresas, estava fraudando balanços. Enron, que era uma das maiores distribuidoras de energia dos Estados Unidos, MCI, um grande grupo de telecomunicações. Isso são coisas que acontecem, que estão fora do nosso controle, né? Exatamente como essa epidemia. E isso afeta os preços, né? Enfim, isso acontece. Agora, afeta os preços. Né? Você também está no nosso barco. Você também está no nosso barco.
Eu tô no houve barco. uma correção. Todo mundo nesse mar revolto aí. Está no barco. Mas, enfim, se a gente for pegar, às vezes, se você tem uma casa, você tem um apartamento, se você tem um terreno, cara, se você for colocar esse teu terreno à venda hoje, esse teu apartamento, essa tua casa, quanto que vai estar valendo? Também vai estar valendo muito menos do que valia 3 meses atrás, exatamente como as suas ações. Então, esse foi um movimento que pegou a galera geral, né? Não escapou ninguém. Está todo mundo no mesmo barco. Quem está na bolsa e quem não está na bolsa. Para você ter uma ideia, até os ativos de renda fixa sofreram, né, nessa condição, né? Porque a liquidez no mercado enxugou e existe o que a gente chama de marcação a mercado. Então, os ativos são marcados a mercado diariamente, os ativos de renda fixa que são negociados no mercado secundário, até os ativos de renda fixa tomaram um tombo esse mês de março. Então, se você vamos pegar um exemplo. É muito louco, né? Se falar que é renda fixa, não pode dar... Vou tentar explicar rapidamente aqui para o público, tá? Imagina que você tem você comprou uma letra do Tesouro Nacional. É um título público negociado através do Tesouro Direto, e esse título público te paga uma taxa pré-fixada. Ou seja, digamos que você compra ele por 90 hoje, ele vai te pagar daqui a um ano 100. Então você tem aí uma taxa pré-fixada de cerca de 11%. Muito bem. Tá certo? Só que esse pagamento ele vai acontecer no futuro, daqui a um ano. Né? Como o juro futuro ele oscila de acordo com o estresse do mercado, se o mercado estressar muito, o juro futuro vai subir. Se o mercado estiver muito calmo, o juro futuro vai cair. E você tem um recebimento, você sabe, você emprestou para o Tesouro Nacional, que daqui um ano você vai receber 100. Tá certo? Ocorre que esse papel ele tem liquidez diária. Se você quiser sair dele antes de um ano, você consegue sair dele antes de um ano. Você vende ele no mercado secundário antes do vencimento. Só que ele é marcado a mercado diariamente, de acordo com o juro futuro, que é o juro daqui a um ano. Né? A hora que você, num momento como esse, de estresse absurdo que aconteceu, a curva de juro abre, ou seja, o juro futuro sobe. Se o juro futuro subiu, a gente vinha descontando esse teu título a uma determinada taxa de juros, digamos 3% ao ano. A gente vinha descontando ele a 3% ao ano, 3,5%, 4% ao ano. Agora o juro futuro abriu, e a gente não desconta mais esse papel a 3% ao ano, 3,5%, 4% ao ano. A gente desconta ele a 7%, 8% ao ano. Então o valor presente dele ele é menor hoje do que era quando você comprou. Mas não significa que daqui a um ano eu não vou receber os 10 que foi me prometido. Exatamente. Se você esperar um ano... é meu de não estar tendo a liquidez ou precisar de liquidez naquele momento. Exatamente. Se você segurar o papel e esperar um ano, você vai receber os 100 que você contratou. Certo? Então daria para pensar o seguinte, João, me corrija se eu estiver errado. Neste momento, na verdade, se você ficar quieto, você não ganhou nem perdeu. Né? Você está marcando hoje, no dia, que o seu valor está menor. Mas se você levar ele até o vencimento, aquilo que lhe foi prometido, aquilo que você comprou, que você combinou, entre aspas, com o emissor, vai ser honrado. Então, vai ser exatamente. Exatamente. Então, o Marcelo colocou uma situação. Uma das coisas que um marco de todas as crises as crises passam. É isso mesmo, João? Como é que é? A questão é não ser pego alavancado ou não precisar do dinheiro em determinado momento lhe dá uma segurança de que você não vai perder o dinheiro. É isso? É isso. Nesse caso, é exatamente isso que você falou. O único jeito de você não receber os 100 daqui a um ano é se o governo federal quebrar. O que está muito longe de acontecer. Né? O que não vai acontecer quase com certeza absoluta. Né? Então você vai receber o teu 100. Só que se você tiver que sair hoje, você vai sair, às vezes, vendendo o teu papel
abaixo dos R$ 90 que você comprou. Mas em Então, compensação, se estiver comprando, vai estar comprando um papel que você comprou por 90 para receber 100, ele vai estar comprando por 85. Por exemplo. Quem tem liquidez hoje, então, quem tem dinheiro, em bom português, é quem pode estar efetivamente se aproveitando deste momento de turbulência para ganhar mais dinheiro. É isso? Exatamente, exatamente. Então o momento é de tranquilidade, é de manter a calma e vender só se você realmente precisar. Né? É isso que você falou. Se você, as duas, eu até já comentei com você isso, né? As duas lições que as crises, que essa e outras crises vão deixar. A primeira delas é diversificação. Então, é bom você ter ativos diversificados, não ter todos os ovos numa cesta só. Caiu a cesta, quebrou todos os ovos. É a velha história, né? Então, é bom você estar diversificado e bom não estar alavancado. Né? Ter um caixa... Vamos falar aqui o que significa o alavancado, uma vez que a gente tem os nossos alunos que estão acompanhando. O que significa estar alavancado? Na economia real, estar alavancado significa ter um volume de dívida muito relevante em relação ao teu tamanho, em relação aos teus ativos totais. Então, a sua dívida representar muito dos teus ativos totais, certo? Aí então, você tá... Eu queria comprar 10 mil reais em ações. Aí eu não preciso dos 10 mil em ações, na verdade, né? Ah, sim. Aí vamos saindo da economia real e vamos para o mercado financeiro. Né? Alavancado no mercado financeiro é o caso, por exemplo, do LTCM, que eu estava citando agora há pouco, que tinha derivativos, que estava usando de derivativos. Eles tinham um patrimônio líquido de aproximadamente 25 bilhões de dólares, mas tinham posições equivalentes a 1 trilhão de dólares. Então, eles estavam excessivamente alavancados. Na Bolsa, você consegue fazer isso, é o que você falou. Eu tenho lá, sei lá, 50 mil reais em dinheiro no banco ou numa corretora. Eu posso comprar aproximadamente, se for empresas de primeira linha, você pode fazer uma alavancagem de cerca de 6 vezes o valor que você tem, se for fazer uma operação a termo. Então, com esses 50 mil reais que você tem, você pode comprar 300 mil reais em ações do Itaú, ou em ações da Vale, ou da Petrobras, ou do Banco do Brasil, empresas de primeira linha. Né? Então, você alavanca 6 vezes o valor que você tem. Mas aí a gente vai para um outro tipo de investidor, né? Aí não é um investidor. Aí a gente vai. Daí que vem talvez essa má fama do mercado financeiro, né? De que é uma bolsa de apostas, de que é um cassino. Isso aí. Aí você não está sendo um investidor. Você está sendo um apostador. Um especulador, né? Especulador. Isso você mesmo. está tomando um risco que não é bem o conceito do negócio, do conceito que foi feito para financiar empresas, para ser uma coisa, vamos dizer, saudável, ou que todo mundo possa ganhar, né? Você está com um risco que talvez não seja o mercado de capitais, né? Então, aí, Fernando, eu vou fazer um paralelo para a gente tentar entender melhor. Vou fazer um paralelo dessa operação que nós falamos aí, que é que a gente chama de operação a termo, né? Em que você, na verdade, você tem 50 mil. Você está usando os teus 50 mil como garantia e está fazendo uma compra de 300 mil reais. Ou seja, você está pegando 250 mil reais emprestado. Praticamente a mesma coisa. Exatamente, você está contraindo dívida. É a mesma coisa que você vai investir no teu negócio, né? E você tem lá um determinado... Você tem lá 10 milhões de reais. E aí você vai pegar mais 6 vezes, vai pegar mais 50 milhões de reais, vai pegar mais 50 milhões de reais e vai fazer um empreendimento de 60 milhões. Show de bola, você vai fazer um baita do empreendimento, né? Se der certo, você vai brilhar.
Né? Agora, se vier o coronavírus, você está lascado. Exatamente a mesma coisa. Você está pegando os teus 50 mil, comprando 300 mil reais em ações, ação de uma empresa. Essa empresa existe, ela produz alguma coisa, ela produz minério de ferro, ela produz petróleo, ela vende roupa, ela produz cana-de-açúcar, álcool, enfim, é uma empresa, ela existe, ela produz alguma coisa. E você pegou um dinheiro emprestado para investir nesse negócio. Só que veio o coronavírus. Aí você está lascado. É a mesma coisa que você lá pegar o teu dinheiro mais um empréstimo e montar um baita negócio. Muitas vezes maior do que você tinha com o teu recurso próprio. Aí você está alavancado. É isso que a gente chama de alavancagem, entendeu? Você está alavancado, você está colocando dinheiro que não é seu no negócio. E aí vem a frase bacana, que agora que nós vamos perceber, né? A frase que eu costumo falar sempre, que é a frase famosa do Warren Buffett, né? Quando a maré baixa, que a gente vê quem está nadando pelado. Exatamente. Você entendeu? Agora a maré baixou. Quem estava alavancado vai ter problema. Seja a empresa da economia real, seja... Quem estava na bolsa já teve problema. Já quebrou, já teve que zerar a posição, já teve problema, já teve prejuízos gigantescos. E quem não estava na bolsa e está na economia real vai ter problema ao longo dos próximos meses. E, infelizmente, isso é que é triste, né? Infelizmente, muita gente vai quebrar, muita gente vai ficar desempregada. E, cara, isso é muito ruim, né? Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque é sofrimento, né? Sofrimento real, né? Sofrimento real fica eu vejo essa politicagem, essa briga entre, poxa, não, estão morrendo, são vidas aqui que estão sendo ceifadas pelo vírus, tal. Puta, mas e aqui, né? Se a gente não voltar logo, quantas vidas vão ser prejudicadas né? Eventualmente até vidas vão ser perdidas, né? Por conta do desespero, da depressão, de suicídio, de gente subnutrida, enfim. Eu não queria estar na pele de nenhum governante para ter que decidir se volta, se não volta, porque as duas coisas são muito ruins, muito ruins. Agora, voltando, pensando em quem não estava no mercado financeiro, quem eventualmente está hoje com uma condição, com uma reserva, olhando para esse momento, né? A gente pensando que essas ações que valiam 10, hoje estão valendo 7, ou até menos, né? Como é que você vê esse mercado? É hora de entrar? É hora de começar a entender mais? É hora de falar, não, eu acho que já está dentro, tem coisas que estão muito, entre aspas, barato? Sim. Então, se você é uma daquelas pessoas que agiu corretamente, fez reserva e hoje tem recurso sobrando, eu acho que é um bom momento para comprar. É um bom momento para comprar, porque tá certo. Nós vamos ter dificuldade pela frente? Vamos ter. Alguns setores vão ter mais dificuldade, outros setores não. Então, por exemplo, vamos dar 2 exemplos extremos, né? Setor de aviação vai ter muita dificuldade. 92% dos voos domésticos e 100% dos voos internacionais no Brasil estão cancelados. E quando que vai voltar? E quando voltar, quem que vai querer viajar? Esses dias, minha mulher tem agência de viagem, né? E ela estava me mostrando, acho que hoje, ontem, estava me mostrando passagem para Nova York, sei lá, acho que era R$1.000. O preço de São Paulo. É o preço de São Paulo. Tipo isso. Aí, tá certo, né? Baratíssimo. Mas, pô, quem que vai para Nova York agora, né? Primeiro que, pô, eles estão lá no centro do problema nos Estados Unidos, né? Nova York é o pior lugar lá nos Estados Unidos. E depois que o dólar tá caríssimo, né? O que você vai comprar em Nova York com o dólar a 5,20, 5,30, né?
Então, temos no extremo, por exemplo, companhias aéreas. É um setor que vai sofrer muito, está sofrendo muitíssimo, vai sofrer muito. E do outro lado, a gente tem, por exemplo, e-commerce, que é um setor que parece que saíram os dados de março, e-commerce aumentou. Né? Venderam mais pela internet durante o mês de março. Então, todo mundo vai sofrer, só que uns vão sofrer muito mais, outros vão sofrer menos. E eu acho que tem muita coisa barata. Né? Eu estava comentando com você antes, né? Quanto que vale um ativo? O ativo, ele vale o fluxo de caixa futuro descontado para o valor presente por uma taxa de oportunidade. Né? O fluxo de caixa futuro está comprometido? Está. Principalmente o fluxo de caixa de curto prazo. Porque nós estamos com as lojas fechadas, as indústrias são fechadas, ninguém consome, está tudo meio parado. Então, a gente pode sofrer alguns meses, as empresas vão sofrer alguns meses, não sei precisar quantos meses, mas os próximos meses vão ser ruins. Mas muito provavelmente, daqui 3, 4, 5 meses, a gente tem, às vezes, uma vacina, um tratamento eficiente, e as coisas vão voltar ao normal. Então, daqui a 5, 6, 7 meses, muitas empresas vão estar faturando praticamente o que estavam faturando 3 meses atrás. Outro setor que não foi muito comprometido, supermercados. Então, Pão de Açúcar, Carrefour, são ações que não caíram muito. Caíram, mas não caíram tanto. Continuam vendendo, né? E vão se recuperar mais rápido. Raia Drogasil, outro setor que não foi muito prejudicado. E, enfim... tem muita coisa barata, com preço, com desconto grande. Então, é um momento, para quem tem recurso e pode esperar, é um bom momento para comprar. Não tenho dúvida. A gente conversou também sobre fundos imobiliários, né? Verdade, falamos sobre também é um... Ano passado também que ano passado, só para constar, estava lendo até uma matéria no Valor, né? Tiveram fundos que ganharam 30% ano passado. Né? Sim. Foi um grande momento para fundos imobiliários sendo abertos para novos empreendimentos, para lajes corporativas, fazer galpão, enfim. Estava num momento maravilhoso ano passado. Né? E esse ano, o que aconteceu? Pois é. Não sofreram tanto quanto as ações, mas quase tanto. Alguns setores sofreram mais, tipo o shopping center sofreu mais, os de crédito sofreram menos, lajes corporativas sofreram menos que shopping, mas também sofreram, e galpões logísticos sofreram um pouco menos. Mas, enfim, hoje você tem fundo imobiliário sendo negociado, valor de mercado correspondente a 75%, 80% do valor patrimonial do fundo. Né? Então, são descontos relevantes. Né? Você compra é como se você comprasse um imóvel abaixo do custo de reposição, abaixo do custo de comprar o terreno e construir. Então, tem boas oportunidades para quem reservou, né? Quem reservou dinheiro, quem tem fora dinheiro. Por algum motivo, né? Às vezes eu estava até conversando com um amigo meu, ele falou, eu estava fora do mercado, não é porque eu sou inteligente, é porque eu tinha feito um outro negócio, agora o meu negócio realizou, eu tô com a liquidez novamente, estou entrando no mercado. Um bom momento. Quando eu saí, estava muito além do que está hoje. Né? Então, às vezes, é o momento realmente. Né? É o momento. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida que é o momento. Pode cair mais? Pode, porque, de novo, a gente tem muitas incertezas no horizonte. Mas que tem muita coisa com preço descontado, não tenho dúvida. Tem algum lugar que a gente consegue entrar, algum site, que tem essa referência, assim, por exemplo, o que a gente olha, se eu quisesse olhar uma determinada ação, o que seria um indicador? Primeira coisa que você tem que olhar, o preço pelo lucro da empresa, o valor patrimonial dela, o que seria e onde é que eu consigo essa informação de uma forma bastante simples, bastante direta e objetiva? Tá. O índice, né, que a gente chama de preço-lucro, que é o preço dividido pelo lucro da empresa, é um dos indicadores financeiros que o pessoal mais olha. Né? O outro é o preço dividido pelo valor patrimonial da ação, o pessoal chama de PVPA, preço dividido pelo valor patrimonial da ação, também é um bom indicador. No caso do PL,
quanto menor, melhor. No caso do PVPA também, quanto menor, melhor. Claro, é bom você olhar como que a empresa vinha, né? Se as vendas da empresa vinham crescendo nos últimos anos, se o lucro da empresa vinha crescendo nos últimos anos. E aí tem vários sites na internet que te dão essa informação, né? Site de fundamento, que você digita lá e encontra essa informação pública, né? Os clientes do BTG também têm essa informação, pedindo para a gente encaminha, tem uma planilha muito completa em que traz todos esses indicadores financeiros, além desses que eu falei, que é o PL, PVPA, dividend yield, né, que é o que a empresa paga em percentual de dividendos em relação ao preço da ação, também é um indicador interessante. Vários indicadores que mostram como que a empresa está naquele momento, né? E claro, se você olhar para o passado, é importante se as vendas vinham crescendo, se o lucro vinha crescendo, se a rentabilidade sobre o patrimônio líquido era boa também. Isso tudo tem você encontra isso com facilidade na internet. Fundamentos é um dos sites que divulga gratuitamente essas informações. E se você tem conta num banco, numa corretora, o banco vai conseguir essas informações com facilidade para você também. Legal. João, eu queria agradecer, a gente já está aí com 45, quase indo para 50 minutos de conversa, né? Eu acabei indo para um lado mais, começando mesmo, do que é mercado financeiro, até porque a gente tem vários acadêmicos assistindo a nossa live, a professora de contábeis e de administração, os dois cursos estão acompanhando, eles estão fazendo acompanhando um pouco de como é uma empresa, olhando o balanço, fluxo de caixa descontado, fazendo DRE. Então, entender um pouco desse mecanismo, eu acho que é muito importante para eles, até para eles entenderem essa dinâmica de mercado e como é que você consegue... E eu acho que eu vejo o mercado financeiro muito como o Buffett fala, né? Eu não estou comprando ações do ponto de vista de fazer alavancagem, eu não quero fazer uma coisa especulativa, eu quero ser sócio. Então, ele, quando compra uma ação, ele fala, eu quero ser sócio do Bradesco, por exemplo. Eu acho que é uma boa empresa, um segmento forte. Eu vou carregar essas ações por muito tempo, né? E eu acho que esse conceito de mercado financeiro, de mercado de ações, talvez seja o mais consistente, pensando num horizonte de longo prazo. Até porque todos os gestores com quem eu já falei até hoje, eles falam assim, você nunca entra no mercado pensando em 6 meses, 1 ano. Seu horizonte tem que ser sempre um horizonte de longo prazo, que é o que a gente falou. Se você precisar de liquidez, agora não é hora de tê-la dentro do mercado financeiro, dentro do mercado de ações, correto? Correto. Ter outras fontes de dinheiro que vão te dar esse colchão para você poder passar momentos de mais dificuldades. É isso mesmo. É bem nessa linha. Você compra uma empresa porque os números dela são bons. Ela tem um endividamento moderado, ela vem, os lucros as vendas vêm crescendo, os lucros vêm crescendo, ela tem boa rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Então, o pessoal de ciências contábeis, de administração que está assistindo a gente e que já teve aula de ADF, né? Análise das demonstrações financeiras, na minha época chamava ADF, hoje em dia não sei como chama mais, mas deve ser alguma coisa parecida com isso. Vão saber o que a gente está falando, né? Você tem que comprar ações de empresas boas, de empresas que têm um caixa robusto, que tem boa rentabilidade e também tem que comprar num bom momento, né? Às vezes a empresa é boa, mas a ação está cara. Cara que eu digo, não que o valor dela seja caro, mas se você olhar a relação preço-lucro, ou se você olhar a relação preço-valor patrimonial da ação, ela às vezes pode estar esticada. E aí, talvez seja melhor você esperar um momento melhor como esse que nós estamos vivendo agora. Agora, esses indicadores estão convidativos, entendeu? E você ainda tem muitas empresas boas. Perfeito. João, queria agradecer muito a sua participação nessa live hoje. Queria deixar já um convite aqui para você, a hora que a gente puder
tá se reunindo novamente presencialmente, né? A gente poder fazer um bate-papo com os nossos acadêmicos lá da Faculdade INSTED, que a gente possa estar explicando um pouquinho mais detalhado para eles de como funciona essa indústria, né? Que é uma verdadeira indústria, Uhum. e que gera tantos empregos, tantas oportunidades, tanta gente trabalha nela, e que a gente possa estar efetivamente, de repente, instigando vocações dentro dessas áreas hoje que a gente tem administração, contábeis, enfim. Eu queria agradecer imensamente a você, ao Marcelo Sampaio, que fez essa ponte conosco. Agradecer ao professor Pedro Chaves aqui, que é, para mim, uma grande inspiração em termos de aplicador. Ele, muitas vezes, tem muito mais freios do que eu, né? É que ele é mais velho, né? Ele é mais experiente. Mais velho não, mais experiente. Mas eles são nesses momentos que eu falo, eu devia ter escutado meu sogro, viu? Mas eu queria agradecer demais e deixar esse convite, tá? Tá ótimo. O meu sobrinho Pedro, o meu sobrinho Pedro está aqui, ele inclusive trabalha lá no BTG, lá em São Paulo. Ah, legal, ótimo. Tá na área de research. Então, não é isso, Pedro? Vê se é isso, eu estou falando besteira. Ah, ele tá no Credit Suisse, não é no BTG. Ele fez só estágio no BTG. Não, mas tá numa casa excelente também. Está numa casa de primeiríssima linha, né? Agradecer a todos que acompanharam a gente aqui. A gente possa falar um pouquinho de mercado. Eu acho que é sempre importante a gente pegar e começar a desmistificar um pouco e falar, de repente, o que hoje talvez esteja todo mundo mais receoso, né? Pode ser um grande momento de entrada, dependendo do momento que você está. Com certeza. Eu que agradeço, Fernando, o convite que você fez para a gente aí. É uma satisfação estar junto com você, com o professor Pedro e todo o pessoal do INSTED aí. E a gente está à disposição. Precisando da gente, é só dar um alô. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Vou precisar com certeza, viu? A gente tem bastante coisa para estreitar aí dentro da faculdade. Eu acho que a gente tem muito para levar para os nossos acadêmicos lá, melhorar muito a visão de mercado financeiro e dar uma visão de quem opera efetivamente, né? Eu acho que isso é o grande diferencial que a gente pode ter da faculdade, é colocar pessoas que são efetivamente do mercado para estar falando como é essa vivência, como é esse dia a dia. Tá bom? Maravilha. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a todos. Boa noite a todos. Fiquem bem aí. Cuidem da saúde, hein? Vamos ficar em casa, então. Valeu. Tchau. Obrigado.